tem que buscar conhecimento. Mas costuma funcionar muito mais do que uma notificação, do que uma multa, porque a pessoa vai receber ali uma comunicação por escrito de forma fria e não entendendo. E aí ela vai pegar o telefone, vai te ligar, vai marcar uma reunião, ou vai te acionar via WhatsApp, e às vezes os ânimos já estarão exaltados. Então, acho que o síndico se mostrar acessível, né, e se propor a fazer uma mediação, porque o síndico deveria agir de uma forma isenta nesse momento, sem favorecer nenhuma das partes, ouvindo ambas as partes e possibilitando que eles conversem e que um entenda a realidade do outro. Né? E como o Abélio colocou, como uma negociação, por definição, ambos precisam ceder. Se houver uma das partes que se mantenha de forma intransigente na sua posição, a mediação vai ser infrutífera, e aí provavelmente vai ter que se procurar o caminho judicial, que é mais caro, mais lento, mais desgastante para todas as partes. Reclamante, reclamado e condomínio. Para Tá? todo mundo, né? Eu Para costumo todo. dizer que ninguém ganha com isso. Não, É, todo mundo perde. assim, é claro que é muito de situação para situação, de perfil de síndico e também de perfil de condomínio. Mas Sim. eu sou um síndico que eu tento, no máximo, no máximo, no máximo, evitar multas. É. Eu tento muito evitar isso, porque a multa, na maioria das vezes, é claro que quando ela ainda está no estágio inicial financeiro, digamos assim, quando ela não tem muita dobra ainda, mas quando ela está no processo inicial, ela, ao invés de ter um poder pedagógico, o poder que ela tem é muito mais de inflamar o ego. Isso, conflito, de gerar Mas, um aumento do conflito. é, E o que a gente tem que lembrar, gente? A multa, normalmente, ele é o último acesso do síndico. O que o síndico pode exatamente. fazer depois de multar? Dobrar a multa, multar por comportamento antissocial. Mas é isso. E aí, se você usa como primeiro expediente a tua última arma, o que você vai fazer depois? Né? Não tem. Então, esse Você que é não o tem o que risco, esse que é fazer. o perigo. Então, eu acho que a multa nunca pode ser a primeira alternativa. Ela é a última, ela é o exército na rua, você entendeu? Depois É, que você pôs o exército na rua, se você não controla a multidão com o exército na rua, você faz o quê? Entendeu? é o batalhão de Então, choque, né? é É o isso batalhão aí. de É choque. isso aí. Aí você Porque tem- vai de cara com o teu último expediente, é, entendeu? não, Porque não síndico dá. não tem poder de polícia. Então, eu não posso Não. entrar na casa da pessoa e falar pare de fazer barulho. O que eu posso fazer é mandar uma multa. Então, acho que é importante o síndico tentar usar de outros expedientes e deixar a multa para o que realmente não tem outra alternativa, né? Exato. Porque senão essa multa acaba tendo um problema ainda maior. E a gente tem muitos regimentos antigos, que são regimentos Uhum. que prevêem essa dobra de multa. E aí o Sim. síndico fica sem arma. Às vezes ele fica ali apenas com uma multa muito básica. E que o morador Uhum. vai levar e não vai ter problema nenhum. É claro que você pode apelar para outras coisas, mas eu vejo ainda essa questão de você ter essa capacidade de ouvir os dois lados extremamente interessante, velho, porque toda história tem dois lados, Uhum. né? Não tem história com É, um lado só. Né? mas Não tem história. ela tem outras características, por exemplo, que envolvem essas questões, que eu gosto muito de olhar, é para a sociedade, né? E os condomínios são reflexos da sociedade, né? Então, por exemplo, se você pega aquele livro do Roberto da Mata, por exemplo, o título do livro é interessante. Você sabe com quem está falando? Isso significa Uhum. dizer que nós temos alergia de cumprir a lei, de cumprir regra. E, por outro lado, Paulo, a gente é muito contemporizador, né? Porque no Brasil, você aplicar regra, a lei, você é chato, você é autoritário. Esse é o conceito que a gente tem. Você pega, por exemplo, o estado da Flórida, por exemplo, lá não tem síndico, né, região. Você tem administradoras de propriedade. Então, quando tem um barulho que incomoda o vizinho, o cara vai lá, conversa. Se o cara continua, ele liga para a polícia chega, notifica. Se ele repetir, a polícia chega, já leva preso, porque você está descumprindo lei. Aqui, a gente não valoriza a lei. A lei é para o outro, né? É tanto que quando você tem, por exemplo, eu que tenho maior experiência em prédios comerciais, o cara que tem 10 salas, ele já chega para você assim, olha, eu sou proprietário de 10 salas. O que ele está dizendo ali para você? Que a regra para ele tem que ser diferente, porque este é o modelo de sociedade. E, por outro lado, a gente tem um problema que ninguém discute gestão de economia. Imagine uma empresa que não tem gestão. É um caos total. Você tem empresa, você tem que ter processo, procedimento, objetivo.
recursos, pessoas. Então, a partir dessa estrutura é que você organiza a sua gestão. Se a sua gestão é clara, você diminui conflito. Quando eu tenho um propósito para aquele condomínio e sei comunicar os propósitos que eu quero fazer naquele condomínio, você está gerenciando um ativo, você está gerando uma propriedade. E essa propriedade constitui valor de imóvel, valor de mercado. Então, nós precisamos entender isso e estruturar uma gestão que gere valor para as pessoas. Aí, com isso, você consegue diminuir conflitos, não estou dizendo que vai eliminar, mas você consegue diminuir quando você tem uma proposta muito clara. Em 6 anos no Parque Avenida, eu atendi 5 condôminos individuais, com hora marcada. Eu não participo de grupo de WhatsApp. Quem quiser conversar comigo é no horário que eu estou no condomínio, porque ali é o meu horário de trabalho. Sair dali, não vou atender telefonema de condomínio, porque eu não estou mais no meu ambiente de trabalho. Então, eu sempre coloquei as minhas regras muito claras. Agora, a questão da acessibilidade que você falou é importante. Você tem que ser acessível e ouvir, né? Uhum. Mas você não tem a experiência e o preparo suficiente para resolver determinados conflitos. As pessoas, como a Thaís colocou, quando você coloca elas frente a frente, a situação é outra. Porque olha só, Paulo, o conflito só se resolve quando eu sou parte dele. Se você judicializa, o problema nunca acaba. Eu conheço condôminos que estão brigando na justiça desde 2012, porque nenhum conversa, só judicializando. Então, se a gente não aprender, isso serve para as famílias, por que que os filhos não recebem não? Porque os pais não têm coragem de dizer não. Procuram fazer tudo para não criar conflito. Ambiente de trabalho, a mesma coisa. Ninguém está vendo nada do outro. Ninguém chama um colega a atenção porque não quer ter problema de relacionamento. Então, você constrói uma estrutura falsa, uma estrutura de falsidade, né? Então, eu acho que a gente tem que romper com isso, tá certo? Agora, como que a gente vai fazer? É difícil, por quê? Porque nós não sabemos, se discute até hoje qual é a formação que o síndico tem que ter, né? E para mim é muito claro, o que você precisa é de formação, conhecimento de administração. Eu não faço gestão sem administração. Peter Drucker é muito claro quando ele define a questão de planejar, ajustar, medir, corrigir e formar pessoas. Isso que a gente tem que aprender a fazer. É como eu vejo. Sabe, Albélio, que você tocou num ponto aí extremamente interessante, e que eu vejo muito isso acontecer, que é com relação às normas. Ou seja, você deixar as normas dentro do condomínio de forma muito clarificada para todos ali. E foi o que você tocou, né? Em empresas a gente vê que as empresas que faltam o processo, aquela empresa que não sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, ou quem que vai fazer aquilo. Paulo, E a me gente permita só uma intervenção aqui. A Thaís, quando ela falou uma coisa importante de cultura, as convenções, os regimentos não refletem a cultura. É Exatamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Você é, não dá valor a um elemento extremamente importante, que é a convenção. Você estrutura a sua gestão com base na convenção. Se aquilo é mal feito, tudo vai ser mal feito. Não tem Uhum. jeito. exatamente. É até esse ponto que eu ia puxar, porque a gente vê muitas convenções aí, convenções via de regra muitas vezes feitas pela própria construtora e convenções muito antigas. Pasmem vocês, eu tenho um condomínio que era um condomínio de casas, sobrados, e em determinados momentos ele falava de unidades, apartamentos. Exatamente isso que você falou, Maravilha. copia e cola. Uhum. Copia e cola, não sei como que passou no cartório, mas copia e cola o negócio. A gente percebe que tem muito disso. E é isso que você falou. Cada condomínio, ele é diferente de um para o outro. Os conflitos também, eles, via de regra, podem seguir uma estrutura, mas eles são diferentes, as pessoas são diferentes. E logo, uma convenção, ela tem que refletir isso. Ela tem que ter essa capacidade. E o que a gente vê é que, além de convenções, às vezes, elas não serem tão claras assim, a gente vê que tem muitos condomínios que eles nem têm regras que sejam clarificadas. E a gente vê como essas regras, elas poderiam evitar muito problema. Por exemplo, o uso de salão de festa. Claro que é direito de todo mundo usar, mas de que horas a que horas?
Ah, você usou o salão, como é que vai deixar? Paga ou não paga? Quem que vai fazer a limpeza? Como que vai fazer? Como é que é feita a vistoria? O condomínio tem que saber qual que é o limite ali do horário, procedimento de reserva, e às vezes fica tudo meio embolado porque não tem um processo muito claro. Né? Outra coisa também, data de assembleia, onde que vai ser? Tem alguns regimentos ainda, convenções que pedem carta registrada. E eu já vi ter muitos problemas de condôminos exigirem isso de carta registrada e você tem que fazer, mesmo o e-mail tendo um peso jurídico todo que tem. Então a gente tem regimento ultrapassado, fora de sintonia com o novo Código Civil, convenções estritamente feitas por construtoras, e você vê que no meio de tudo isso, você precisa deixar tudo muito claro. E aí, Thaís, de que forma que consegue vencer isso, esse Então, a desafio? gente tem enfrentado esse tipo de conflito e é uma das bandeiras que a gente levanta aqui em Curitiba, sabe? Há alguns anos já eu tenho tido uma luta junto às construtoras e incorporadoras para que eles entendam a importância de quando eles estão planejando um empreendimento, né? Uma incorporadora se preocupa em contratar a construtora, se preocupa em contratar um projeto, se preocupa, inclusive, em treinar e capacitar os corretores que vão vender este imóvel. Mas o que eles precisam entender? Que o cliente deles só vai ter a experiência do produto na mão do síndico. E aí, o que o Abelio falou é super importante. A convenção tem as regras do jogo ali. Então, se essas regras estão mal escritas, se elas não são claras, se elas não são adequadas para aquele empreendimento, eles não vão conseguir ter a experiência do produto de forma adequada. Então, hoje, a gente já tem ido trabalhar junto com as incorporadoras para dizer, na fase de projeto, vocês deveriam ouvir os síndicos. Entendeu? Porque, assim, às vezes a gente vê que os condomínios não têm uma lixeira com tamanho adequado, não foi pensado numa área de circulação para cachorro, né? E o lado bom, então, o lado bom hoje em dia, por exemplo, que eu acho que a pandemia também trouxe isso, é uma nova visão e uma nova valorização do espaço condomínio. O condomínio virou a bola da vez com a pandemia. Então, era um mercado renegado e, de repente, o mercado começou a olhar para o setor condominial. As convenções de regimento, a gente tem feito muito a atualização desse documento. E, de novo, o que foi bom? Essas assembleias, popularmente chamadas de assembleias abertas, que são as assembleias continuadas, que permite que a gente consiga atingir o quórum necessário para fazer a alteração de uma convenção ou de regimento, que a convenção é 2/3 e o regimento muitas vezes também é 2/3. Então, eu acho que é importante os síndicos se atentarem a isso e manter esses documentos sempre atualizados com as demandas e com o perfil de cada condomínio, tá? É importante fazer a atualização desses documentos e eu tenho dito para as incorporadoras, parem de fazer esse copia e cola, que o Abelio citou aqui, que é verdade, eu já vi convenção que cita áreas comuns que nem existem no condomínio, entendeu? Que cita um espaço que não existe, que nunca foi feito. Tem lá Exatamente. salão de jogos e não tem salão de jogos. Então, assim, parem de se preocupar só em construir e em vender, porque o teu cliente vai viver a experiência do produto na mão do síndico, e o síndico tem que jogar as regras dos jogos que está estabelecido na convenção e no regimento. Então, escutem os síndicos na hora de elaborar esses documentos, porque a gente está no dia a dia e sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, né? E a pandemia trouxe para a gente mudanças, e a gente está vendo agora mudanças desde uma portaria virtual, assembleias virtuais, mini mercados em condomínios, carregadores veiculares elétricos. E aí, o regimento está pronto para isso? A convenção está pronta para isso? Né? O próprio home office, as pessoas trabalhando em home office, que algumas retornaram, outras permaneceram e permanecerão no home office. Os condomínios estão prontos para isso? Condomínios residenciais que, de repente, vão ter pessoas trabalhando dentro de suas casas, né? Então, eu acho que é importante a gente lutar pela atualização desses documentos e as assembleias continuadas têm sido um facilitador. Coisas que antes era impossível, impossível mudar a convenção, nunca vamos conseguir 2/3. Eu acho que hoje já é factível, em vários condomínios é possível. Ainda mais que você tem esse período agora de 90 dias, então Isso. isso acaba ajudando muito, né? Auxilia Uhum. demais. Foi assim, um facilitador Para quem fantástico. não sabe, né, você faz uma assembleia especificamente convocada para alteração desse documento, você abre essa assembleia, se você não tiver 2/3 dos condôminos ali presentes, você não precisa encerrar. Você pode deixar essa assembleia aberta e você tem um prazo de 90 dias para concluí-la num segundo ato, numa outra assembleia,
E aí, neste período de 90 dias, você busca o quórum necessário para fazer a atualização desses documentos, tá? Exato, isso aí tem sido um facilitador Sim. enorme. Tem vários condomínios passando por esse processo agora, Uhum. exatamente porque conseguiram ver essa chance. Anteriormente era extremamente complicado você É. reunir 2/3 para fazer isso. Mas deixa eu falar de um outro tema que eu vejo que também que é um problema que acontece de forma constante nos condomínios. E a gente vê, aí é claro, é uma bola dividida entre síndico e também administradora, que é a questão da transparência. Eu vejo muitos condomínios comentando sobre isso. Poxa, como é que está a prestação de contas? Onde que chegou essa prestação? Com quem que está? Como é que está caminhando? A gente está meio sem ver navios aqui. O que que a gente pode fazer? Quando a gente fala de transparência, ela acaba evitando uma série de atritos que você tem, né, entre o síndico, mesmo quando você vai fazer as ações que você realizou durante aquele mês, quanto que você gastou, enfim, fazer o processo de forma correta mesmo, né? A gente sabe que muitos condomínios, muitos problemas, eles são evitados, e muitos condomínios nem sabem o que que o síndico fez, né? Quais foram as armas que ele usou, né? E quando você tem transparência, você consegue ter uma credibilidade muito maior, né? Os moradores, eles acabam deixando aquelas insinuações extremamente deselegantes e desagradáveis, né? A falta de segurança também. Então, por isso que é importante o síndico ter em mente que ele está trabalhando com pessoas e com principalmente o dinheiro dessas pessoas, né? Esse é um ponto fundamental. E, Alberto, como é que a gente faz para ser mais transparente em questões de ações, financeira? O que que você direciona, por favor? Olha, assim, eu estudo organizações há mais de 20 anos, né, assim como área de pesquisa. E eu sempre trato o condomínio como organização, como uma empresa. É claro que a gente sabe que ele não é uma empresa pela sua própria definição, mas ele tem todos a estrutura de uma empresa, tá? Você pega aquilo que eu sempre falo. O que é que toda organização tem que constitui um sistema interno? Ela tem objetivos, atividades, pessoas, processos e recursos. Isso é comum em qualquer tipo de organização. Até na sua aí, na sua organização, na Condosim, você tem isso. Condomínio também tem isso. E tem essa mesma estrutura. O que a gente tem muito são problemas que a gente chama de problema de agência. É interesse do síndico com o interesse do condomínio. Como é que a gente trata essa questão que para mim é fundamental? Existe um conselho fiscal para mim, eu dou muito valor ao conselho fiscal. Todas as decisões, os planejamentos estratégicos que eu elaboro, as políticas de investimento, elas são, antes de tudo, discutidas com o conselho. Você tem que estar próximo do conselho. O conselho tem que ser o seu braço direito, né? Então, aqui no Parque Avenida, durante 6 anos, o conselho foi o meu aliado. E eles propagam as ideias perante os demais Eu sempre condôminos, costumo né? dizer, Albélio, que se você tem um conselho junto, ele te defende, tá junto com você. É Defende. extremamente Até nas importante isso. assembleias, tinha o Exato. presidente do conselho, ele defendia a aprovação das contas com auditorias externas, isso é fundamental, você ter auditorias externas, porque às vezes o condomínio não entende muito direito aqueles balancetes, né? Quando você pega um condomínio muito grande, uma prestação de conta é muito grande, né? Então, isso é importante. Então, o papel do conselho é importante. A relação com a administradora, assim, eu trabalhei muito com multinacionais, né, do exterior e grandes administradoras aqui no Brasil. Você tem que ter uma relação de parceria, uma relação de confiança. E isso é conquistado ao longo do tempo, o quê? Pela sua postura ética. Porque existe uma coisa, todos os meus condomínios, eles têm visão, missão e valores. Então, cada condômino que eu recebo, está aqui nossos valores, cada empresa fornecedora que vai ser contratado, eu explico qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, e você tem que ter uma comunicação, por exemplo, pesquisa de satisfação, jornais informativos, né, que você comunica, e-mail marketing, onde eu uso ferramenta de marketing para ter comunicação personalizada. Então, você torna tudo transparente e acessível ao condomínio, né? Toda a documentação, ele entra no portal da administradora, tem todas as informações que ele precisa, está tudo disponível para ele. Então,
E a gente, no Brasil, tem uma coisa interessante. A gente acha que ser transparente é colocar em risco a sua gestão. Olha que pensamento maluco. As pessoas têm Contraditório. medo de ser transparente. É o contrário, né? Parece que a gente está sempre com medo de alguma coisa, achando que o outro vai prejudicar. Não, eu me lembro que quando eu ganhei um prêmio de inovação tecnológica, o cara falou assim: você pode me dar a sua ideia? Eu falei: toma, tá aqui. Aí o cara falou: mas você está me dando? Eu falei: eu tô. Não adianta o papel, é como que eu faço, né? Como que eu desenvolvo aquilo. Então, eu acho que E outra coisa, saber se comunicar. O que eu vejo é muita falha no mercado, é a falta de comunicação. E eu tenho que comunicar com argumento. Por exemplo, quando eu fui implantar uma célula, a primeira fase da usina fotovoltaica, você tem lá o projeto, um projeto, você tem que entender as metodologias de projeto, você tem payback, taxa interna de retorno, como é que eu comparo aquela taxa com outras aplicações do mercado financeiro para que faça sentido para aquelas pessoas que estão ali. Então, você tem que ter uma visão de negócio, né, do mercado imobiliário. Eu não olho para o mercado síndico, eu olho para o mercado imobiliário. Isso que a Thaís falou é extremamente importante, que foi uma coisa que eu fiz aqui no mês de janeiro, foi conversando com as construtoras incorporadoras, que na fase de projeto, converse com o síndico, converse com a administradora, pense na operação do condomínio. A operação tem que ser pensada na fase de projeto, porque senão, às vezes, ela fica cara. Eu vou te dar um exemplo de uma garagem que o carro só entrava e não saía. Então, congestiona. Você tinha que usar a mesma coisa. Isso na operação, o prédio nunca conseguiu passar dos 50% de ocupação e continua se desvalorizando por causa de um erro como esse, porque ninguém pensou na operação do empreendimento. E outra questão fundamental que a gente tem que observar são as pesquisas. O que diz a pesquisa do DataZap? Olha só, prioridade que a Thaís estava falando ali. Remodelação dos espaços maiores com tratamento acústico, primeira prioridade. Tratamento acústico, tanto em termos de piso quanto em termos de parede. Questão de sustentabilidade, resíduo, eficiência energética, descartes, hortas comunitárias, isso está na ordem do dia. Então, as incorporadoras, elas têm que começar a entender esse comportamento do mercado para projetar os empreendimentos para esse público, senão você não vende, você perde valor de mercado. Certo? Então, como eu estava falando, a minha visão ela é um sistema, né? Eu olho como um sistema único, e condomínio também é um sistema complexo. São um conjunto de partes interrelacionadas e interdependentes. Aquele modelo dos 5 elementos que eu falei é um sistema. Observe que um depende do outro. Objetivo, atividade, pessoas, processos, recursos. Está tudo interligado. Então, esta visão a gente tem que entender. As empresas têm dificuldade em entender o que é processo, o que é procedimento. Os condomínios, pior ainda. Né? Você Bacana, bem por aí entende mesmo. muito claro. Robélio, tá isso. Quero falar de dois temas aqui também, já puxando esses assuntos, que são temas básicos, e de temas tão básicos que são, a gente vê muitos síndicos se perdendo nisso aí, ainda mais síndicos que estão iniciando, né? E aí eu quero de vocês aí o direcionamento para esse pessoal que está iniciando sobre dois temas que eu coloquei aqui que eu acho que são assim, são básicos, mas acontecem. O primeiro deles é a questão da falta de imparcialidade do síndico. Poxa, eu gostei mais daquele pessoal ali do que desse aqui. Né? Esse aqui eu acho que vai dar mais apoio do que aquele ali. E aí eu vou um pouco mais para cá. Né? Eu estou um pouco mais junto desse aqui. Então, eu acabo me afeiçoando mais às pessoas. E tem outro tema ainda que é mais complicado ainda, que o síndico tem que trabalhar muito, é a tal da fofoca. São dois temas que são básicos, o síndico já sabe mais ou menos o que tem que fazer, mas mesmo assim, muitos acabam caindo nessa armadilha da falta de imparcialidade e da fofoca. E aí, Thaís, como é que você vê isso aí? Um direcionamento para quem está iniciando aí, para tentar fugir desses temas que são básicos, mas acabam puxando o síndico como um imã. Gente, assim, ó, ao longo desses anos atuando como síndica profissional, comecei como síndica moradora e hoje não sou mais síndica onde moro.
exatamente porque acho difícil você manter a imparcialidade quando você faz parte daquilo, né? Eu vou dar bronca nas crianças, meu filho está no meio da confusão, né? Entendo essa questão, mas o síndico morador vive esse dilema. E eu acho que ele tem que entender, seja síndico morador ou seja síndico externo ao condomínio, que é o síndico profissional, que o compromisso dele, o que é o síndico? O síndico é uma autoridade eleita com poder de representação, e a eles são outorgados poderes para representar o coletivo. O que eu quero dizer com isso? O teu compromisso com o síndico não é com o grupo A ou com o grupo B, é com a coletividade, tá? Eu sei que a gente está sujeito a pressões políticas, o síndico é um cargo político, nós passamos por eleições, é o único contrato, digamos assim, do condomínio, que tem que passar por uma renovação numa eleição, e maioria simples dos presentes renovarão ou não esse mandato. Então, independente da satisfação, do grau de satisfação, ele não se renova automaticamente por iguais períodos, ele precisa passar por uma eleição. Então, muitos síndicos caem nessa armadilha de tentar fazer política disso. Mas ao longo dos anos, eu descobri que não vale a pena. Que o melhor é você ter compromisso com a coletividade. Eventualmente, você pode perder uma eleição, porque você desagradou uma ou outra pessoa poderosa no condomínio, né? Como o Abelio estava dizendo, você sabe com quem você está falando? A gente tem aqui um foco em clientes de alto padrão, condomínios de alto padrão, público AA+, eu atendo aqui. Então, eu sei como isso funciona, mas eu entendi que o melhor é você ter o compromisso com a ética, você ter um sistema de compliance muito bem estruturado e você defender sempre o coletivo. Mesmo que isso te custe um cargo, mesmo que isso te custe um condomínio que você está atendendo, vale a pena no longo prazo, tá? Então, precisa sim manter a imparcialidade, porque por mais que as pessoas queiram dar carteirada, né, no Brasil a gente tem essa cultura de sabe com quem você está falando, eles respeitam e admiram quem tem a visão da coletividade. E condomínio é isso. Condômino, por definição, é coproprietário. Todos são proprietários. E às vezes a gente vê que as pessoas não cumprem regras de civilidade elementares. E para viver no coletivo, eu tenho que entender que muitas vezes eu tenho que dar a minha vez para o outro. Se você está no trânsito, por exemplo, por que você não passa no sinal vermelho? Porque você diz, eu vou ficar parado para que outro motorista possa seguir neste momento. E as pessoas precisam entender que muitas vezes no condomínio você tem que abdicar de algo que você quer fazer em prol da coletividade. Isso é uma regra básica de civilidade. Não é fazer só a minha vontade o tempo todo. Então, o síndico precisa se manter, sim, imparcial e não vale a pena se vender para determinados grupos. O preço vai vir cobrado depois muito caro. Então, melhor você ter sempre o compromisso com a coletividade. Fofoca, gente, assim, não funciona você ser mobilizado por isso. Então, eu também não participo de grupos do WhatsApp, tá? Porque senão eu não consigo trabalhar pelo condomínio, eu só vou ficar no grupo, respondendo as mensagens do grupo. Então, eu atendo pelo WhatsApp se você me mandar uma mensagem no particular, porque é um lugar onde muitas vezes essas fofocas são fomentadas. Eu vejo grupos de WhatsApp, vou fazer uma analogia aqui. Lembra na Idade Média, quando existiam aqueles feudos, e aí construíam uma forca no meio, no pátio central, ali a pessoa era julgada e executada. E todos ficavam assistindo quietos, alguns concordam, outros não, mas todos quietos. Grupos de WhatsApp, às vezes, é assim. É um falando, outro sendo julgado, sentenciado e executado, e muitos estão quietos. Não quer dizer que eles estão concordando ou discordando, mas estão só assistindo. Então, eu acho que a gente não pode deixar essa barbárie voltar a acontecer, e tem voltado a acontecer em determinados grupos de WhatsApp de condomínios, tá? Então, quando alguém vem com alguma reclamação, eu peço, formalize pelos canais oficiais, seja e-mail, seja livro de ocorrências, seja alguma outra forma, um aplicativo que você estabeleça, mas não vou ficar me movendo por fofocas. Você tem que ter fatos, você tem que ter dados. Se está reclamando de barulho, vamos levar um decibelímetro aferido para medir, para saber se de fato esse barulho existe ou não existe. E aí você vai conseguindo minimizar essas fofocas e tornar as coisas um pouco mais racionais dentro do condomínio, tá? Perfeito, Thaís. Ótimas colocações. Albélio, e você, como que você verifica essas duas situações aí, dessa questão aí do síndico faltar com parcialidade e acabar sendo aí, motivando as suas ações do dia a dia pelas questões aí de fofocas e pressões? Olha,
Com relação à primeira colocação, isso é imperativo, né? Só que a gente é uma sociedade que as pessoas procuram agradar todo mundo, né? A gente gosta de ser simpático, gosta de ser o cara legal, e numa dessas você termina se comprometendo, né? Isso, e outra coisa também importante, que é bom a gente colocar, é que a gente é uma sociedade que faz a relativização do erro, né? A relativização da corrupção, né? A relativização dos pequenos atos ilícitos, porque o meu é pequeno comparado ao do outro. Então, a gente tem isso na nossa sociedade, no meio condominial não foge muito essa regra, não. Até por várias razões. O cara, como não quer perder o contrato, não é? Ele quer ser simpático com todo mundo e etc. Com relação a essa questão de WhatsApp, a Thaís colocou perfeito, que é o que eu faço. Existem os canais de comunicação oficiais. Então, qualquer dúvida, às vezes o WhatsApp está pegando fogo. Olha, isso não é o canal oficial do condomínio. Então, se você tem a dúvida, você formaliza aqui, está aqui o telefone, tem o e-mail, você formalize aqui e entre em contato com a administração. Aí a gente responde, né? Eu acho que você disciplina isso. Fofoca, isso é a coisa mais abominável que existe, né? Ela destrói tudo, destrói comunidades, destrói relações, a falta de sinceridade, falta de transparência, falsidade, isso é tudo. Isso é um reflexo da nossa própria sociedade. Isso que a Thaís colocou, nos condomínios, as pessoas têm que entender e criar uma comunidade. Comunidade é saber conviver. E a gente ainda está muito longe disso, Paulo. Estamos muito longe. Mas existem, eu acho assim, que se a gente conseguir profissionalizar o setor, no sentido de dar uma diretriz para o condomínio sair dessa visão de legislação. Legislação ela é importante porque te dá a estrutura legal, mas ninguém faz gestão em cima de legislação. A gente tem que sair disso, focar no patrimônio, geração de valor através da boa gestão e não se envolver. Acho que você tem que ter uma postura ética, sabe? A pessoa, você, quando estiver conversando com a pessoa tem que acreditar, você tem que transmitir confiança e o seu conhecimento ele sai pelos poros do seu corpo. A pessoa está vendo, né, o que você sabe, ela sente que você está seguro naquilo que você está falando. Eu acho que tem muito síndico, por não saber de comunicar, e transmite insegurança, essa falta de conhecimento que vai refletir na insegurança. Então, fica esse imbróglio, né, difícil de gerir, e quem sai prejudicado é o nosso mercado, com tudo isso que a gente está vendo aí. É bem por esse caminho mesmo. A gente vê como esses são dois itens que foi aquilo que eu comentei, são extremamente básicos, mas são armadilhas que, se o síndico não abrir os olhos, ele pode cair de uma forma muito rápida e ter vários problemas. Prezados, esse assunto tem muita coisa para comentar, né? A gente falou de um pedacinho, de um pouquinho só, mas foi extremamente satisfatório. Eu quero agradecer muito aí a Thaís. Thaís, obrigado pela participação. Eu sei que tua vida é corrida e é dia sim, outro também, assembleia, né? É isso aí. Todas as noites eu faço assembleia. É direto assembleia, né? Albélio também, que achou lá um lugar lá na sua agenda para participar conosco aí, para estar conosco aí, trazendo mais conhecimento. Gente, deixa o Instagram de vocês, depois eu vou colocar também lá no nas nossas mídias, no nosso site, para o pessoal também seguir vocês. Thaís, teu Instagram lá, por favor. Então, tem aqui o Providência Síndicos, @Providência Síndicos. O meu pessoal é Thaís, com Thais, Romanini Conceição. E assim, gente, para mim, Paulo, foi uma honra, uma alegria falar de condomínio. Eu sou fã disso, eu falo, eu sou a louca da Assembleia, adoro fazer Assembleia, adoro estar à frente de condomínio, porque eu acho que a gente, como síndico, tem uma oportunidade ímpar, que é levar a gestão para casa das pessoas, né? Então, assim, o Abélio falou disso e é tão desvalorizado, às vezes, a posição do síndico, e é tão importante na vida da pessoa ter alguém à frente, às vezes, o seu maior patrimônio, né?
a sua casa, ter alguém capacitado e que seja efetivamente um facilitador que ajude a minimizar cada vez mais esses conflitos e que traga uma valorização para esse patrimônio tão importante na tua vida. Então, eu acho que a gente, como síndico, consegue fazer a diferença na casa, na qualidade de vida das pessoas. Isso é muito importante. Então, eu sou síndica com muito orgulho, gosto muito do que eu faço, faço com paixão, porque acho que o mercado condominial é enorme, pouco valorizado, mas de uma importância, de uma relevância na vida das pessoas tremenda. De fato, esse é um desafio constante que nós temos, né? De tentar Uhum. valorizar mais essa ocupação, não vou dizer profissão, né? Mas essa ocupação, esse ativo que nós temos exatamente por Eu acho causa que o disso. síndico, hoje a minha bandeira é assim, ó, mostrar que o síndico é um investimento para o condomínio, não é uma despesa. Exatamente. O Porque você síndico é um investimento. porque você Gente, eu vou toca. ter que. Eu já estou aqui com outra reunião. Aurélio, por favor, deixa o teu Insta aí para a gente se Não, o despedir. meu é a Gere.condo, né, que é o profissional, e tem o Albélio Dias, que é o meu pessoal, né, então esses dois tá aí. E eu queria agradecer, né, essa oportunidade daqui, da gente estar discutindo essas ideias que para mim são relevantes, e sempre prestar atenção em pesquisa, que eu acho que existe uma pesquisa do DataZap de outubro do ano passado que mostra que só 4% dos usuários valorizam as áreas comuns. Eu acho que também que está na hora da gente fazer programas voltados para condomínio, para que eles entendam a importância da boa gestão, o que é patrimônio, o que é ativo e por que você tem que ter uma gestão profissional que valorize esse ativo, porque um ativo valorizado, ele gera liquidez. O que é liquidez? É você transformar o seu ativo em dinheiro fácil, rápido. Então, acho que você tem que levar essa comunicação para esse condomínio, assim como o mercado financeiro trabalha a educação financeira para atrair novos investidores, eu acho que a gente tem que ter uma programação para condôminos para que eles valorizem a profissão de síndico, né? E o resto, acho que a Thaís já falou tudo aí. Eu agradeço, deixa eu correr aqui, que eu já tenho que Vai entrar. lá, velho, obrigado. Bélio, Thaís, A gente vai obrigado se para falando aí. Um vocês. grande Obrigado a abraço todos a os todos. espectadores aí, gente. Esse vídeo aqui vai ficar gravado lá também à disposição de todos vocês. Um grande abraço, gente. Boa noite. Até Até mais. É, mais. Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.